Eli Costello nasceu em St. Louis, Missouri. Ela foi aluna do primeiro ano da Universidade Ole Miss, no Mississippi. A jovem de 22 anos estudava marketing e esperava trabalhar na indústria da moda após sua formatura. Eli tinha uma personalidade alegre e divertida que atraía as pessoas. Ela tinha interesses em aprender diferentes cursos e estava sempre envolvida em muitas atividades no campus da faculdade. Ela era instrutora de yoga e pilates e também fazia parte do clube de golfe da escola. Um dos sonhos de Eli seria encontrar o amor de sua vida na faculdade. Brandon, de 22 anos, nasceu em Fort Worth, Texas. Ele era aluno do quarto ano da mesma universidade que Eli estudava. Brandon teve uma vida cheia de promessas. Recebeu muito amor em uma boa família cristã. Ele era filho de um médico e desfrutou de uma infância típica do Texas, onde ele gostava de atividades ao ar livre, tais como caçar, pescar e acampar. Ele gostava de jogar futebol também. Na escola sempre foi um exemplo. Ele nunca havia brigado e não tinha nenhum histórico de violência. Pouco tempo depois de chegar na faculdade, Brandon conheceu Eli. Eles iniciaram um relacionamento, na verdade, apenas um namoro casual. Mas, segundo suas amigas, o histórico desse relacionamento não era muito bom. Eles tiveram um caso que sobrevivia entre idas e voltas, mas nunca foram oficialmente namorados. Em algum momento no primeiro ano da faculdade, os dois voltaram a entrar em contato. Pelo fato de Brandon ter decidido retomar o seu relacionamento com Eli, ela viu isso como um empreendimento romântico mútuo. Mas Brandon não viu dessa forma. O que ele queria mesmo era alguém somente para passar o tempo. Eles se conheceram em um bar local e namoraram casualmente durante o primeiro ano. Ela ficou mais encantada com Brandon do que Brandon com ela. Mas já no segundo ano da faculdade, o relacionamento deles tiveram algumas complicações. Ele chegou ao ponto de até bloquear Eli em seu telefone, pois ela estava enviando muitas mensagens para ele tarde da noite, enquanto ela estava bebendo e festejando com suas amigas. Na verdade, ela queria chamar a atenção dele de alguma maneira. As amigas mais próximas de Eli não conheciam Brandon. Elas chegaram a vê-lo somente uma vez e apenas isso. Mas uma de suas amigas relatou que Eli falava sobre o quanto Brandon era louco e agressivo, e chegou a perder as contas de quantas vezes ela ligou para a amiga para reclamar sobre ele. Eli desabafou dizendo como ele a tratava e como ele agia quando os dois estavam juntos. As amigas de Eli lhe aconselharam para que terminasse com ele, mas ela sempre dizia que via um lado bom nele, e por isso insistiu em continuar o relacionamento. As suas amigas acreditavam fortemente que Brandon a manipulou emocionalmente para que ela acreditasse que ele a amava da mesma maneira que ela o amava. E assim ele conseguiu aprisioná-la até o último segundo. Em nenhum momento ele chegou a dizer para ela que ele era seu namorado, e nunca mencionou aos seus amigos que ela era namorada dele. Pelo contrário, ele gostava de menosprezá-la, falando que ela não era o suficiente para ele. Brandon tinha uma vaidade muito grande em relação à riqueza e ao poder de sua família. Ele era do tipo filhinho de papai. Constantemente tinha que fazer referência ao dinheiro que sua família tinha e como o pai dele poderia tirá-lo de qualquer situação ruim que eventualmente ele pudesse entrar. Era esse tipo de comportamento que ele tinha o tempo todo. Ele gostava de fazer comentários rudes para as pessoas e para qualquer uma das meninas que ele conversasse na faculdade. Ele tinha pouco respeito pelas mulheres. Mas uma notícia bombástica para Brandon estava próximo de estourar. Algo que mudaria tudo e, sem dúvidas, levariam as coisas para um rumo de uma tragédia. Em 12 de abril de 2019, Eli disse a Brandon através de mensagem de texto que estava preocupada com a possibilidade de estar grávida. E 2 dias depois, ela lhe enviou a foto de um teste de gravidez caseiro com resultado inconclusivo. Eli tentou convencer Brandon a se encontrar com ela durante meses, mas ele sempre estava ignorando as suas mensagens. E quando ele finalmente a respondeu, ele disse que não queria se encontrar com ela e que ela deveria interromper a possível gravidez porque eles não teriam um bebê, pois ele não queria ser pai e isso destruiria a vida e carreira dele. No total, Eli passou 3 meses seguidos mandando mensagens de texto para ele, pedindo e muitas vezes até implorando por um encontro pessoalmente para discutirem a situação da gravidez. Ela chegou a enviar uma mensagem de texto para Brandon dizendo que ela estava sangrando. Ela disse que algo estava errado, mas depois não disse mais nada. Até então não tocou mais nesse assunto. Segundo suas amigas relataram, ela tinha esperanças de que Brandon poderia assumir um relacionamento sério com ela
e até mesmo chegar ao ponto de pedi-la em casamento. No dia 18 de julho, Brandon, enfim, enviou uma mensagem para Eli dizendo que gostaria que eles se encontrassem. Ele perguntou se ela estaria em casa, pois ele queria visitá-la. Quase 2 horas depois, Eli enviou para ele uma foto de sua barriga, com uma mensagem dizendo que ela estava crescendo e o que ela podia fazer seria apenas fingir que ela estava ficando um pouco gordinha. Depois de enviar mais algumas mensagens para Brandon, ele escreveu dizendo: "Avise-me quando você voltar do seu passeio com as suas amigas." Na sexta-feira, 19 de julho de 2019, às 23h52, as câmeras de vigilância captaram Eli saindo de um bar. Ela caminhou uma distância pequena e logo entrou em um carro de aplicativo Uber e foi para casa sozinha. Por volta de 1h28 da madrugada, Brandon a pegou em seu apartamento e a levou para um campo de pesca abandonado perto de um lago. A viagem até o local para onde ele a levou é escuro e desolado. E desde a casa de Eli até esse local, levam cerca de 45 minutos para chegar até lá. Brandon já tinha bebido o dia todo, e Eli também. Eles estavam ouvindo música e bebendo ainda mais. Depois sentaram e começaram a conversar. Mas Brandon se levanta e vai até a sua caminhonete para usar alguns entorpecentes. E depois volta para a mesa de piquenique onde estava sentado com Eli. E conversa com ela um pouco mais. Brandon acaba decidindo voltar para a sua caminhonete novamente, só que dessa vez para pegar a sua arma. Ele vai até Eli e a convida para irem perto do lago. Chegando lá, ele dispara 2 vezes em direção ao lago, e a cada movimento que ele fazia com sua arma, ela dizia para ele que ele estava louco, e sorria achando que ele estava somente se divertindo. Então eles decidem voltar para a mesa de piquenique. Eli estava andando na frente de Brandon, e foi quando, friamente, ele começou a atirar nela. E ele fez isso por pelo menos 9 vezes. Por volta das 10h30 do dia 20 de julho de 2019, mais ou menos 8 horas após o crime, um policial encontrou o corpo de Eli enquanto patrulhava a área. A bolsa dela foi encontrada na beira da estrada com sua carteira de identidade e de motorista dentro. Eli foi baleada pelo menos 9 vezes, e havia 11 cápsulas de bala na cena do crime, o que sustenta a tese de que 2 dos tiros que Brandon disparou foram em direção ao lago. Assim que a polícia confirmou a identidade de Eli, eles imediatamente começaram a ligar para seus amigos para perguntar sobre possíveis suspeitos. O nome Brandon continuava aparecendo. Quando os investigadores entraram em contato com ele e pediram para que ele falasse com eles sobre Eli, ele inventou desculpas para não ir à delegacia naquele dia, mas garantiu que se encontraria com eles na segunda-feira às 8h30. Brandon não compareceu à delegacia como havia combinado. Em seguida, os investigadores obtiveram uma declaração de prisão sob circunstâncias exigentes. Os investigadores começaram a trabalhar rapidamente após obterem várias informações. Eles foram ao apartamento de Eli, pois seu celular havia sumido, mas eles encontraram o seu relógio, que recebiam as mesmas mensagens que eram enviadas para o seu telefone. Então, os policiais checaram algumas das últimas mensagens de Eli e eles descobriram que elas foram recebidas de seu colega da universidade, o Brandon. Foi através do relógio dela que os investigadores conseguiram rastrear o telefone dele. E os dados de localização revelaram que ele estava dirigindo de Oxford, Mississippi, em direção ao Texas, onde ele morava com seus pais. As autoridades divulgaram um alerta para todas as unidades de polícia descrevendo as características do veículo dele. Sua caminhonete seria fácil de identificar. Cerca de 2 horas depois, com a ajuda da Força-Tarefa Fugitiva do Departamento de Polícia de Memphis, ele recebeu ordem de prisão e o levaram sob custódia. Os investigadores disseram que ele tinha sangue e uma arma em sua caminhonete que correspondia ao calibre usado para tirar a vida de Eli. Entre as provas contra ele, uma carta foi encontrada no apartamento de Brandon, no campus da universidade, aparentemente escrita destinada aos seus pais, exatamente no fim de semana que ele tirou a vida de Eli. Na carta dizia que ele não era uma boa pessoa e que os seus pais não tinham culpa disso. Ele sempre teve pensamentos terríveis e que nesses últimos dias isso estava ainda mais forte na mente dele. E isso só piorava com o uso de álcool e entorpecentes. Mas agora ele sabia que seria o seu fim. Ou ele ia para a prisão, ou ele iria morrer. Ele também escreveu nessa carta que sabia que as autoridades o descobririam e ele seria preso.
Na noite que tudo aconteceu, Cindy Costial, mãe de Eli, havia conversado com a filha ao telefone, mas ela não tinha ideia de que essa seria a última vez que ela ouviria sua voz. Sua mãe conversou com ela por volta das 19 horas naquela fatídica noite de sexta-feira, mais ou menos 7 horas antes do crime. Eli tinha acabado de acordar de um cochilo. Sua mãe tinha perguntado o que ela ia fazer mais tarde. Ela respondeu que ia sair com algumas amigas. Então sua mãe não se preocupou com isso, porque ela costumava fazer isso o tempo todo. A única coisa que ela disse para a filha foi: divirta-se. Seus pais não tinham conhecimento da existência de Brandon. Sua filha nunca comentou sobre ele. Eles também não estavam cientes da possibilidade de Eli estar grávida. Quando eles receberam a notícia de sua morte, isso foi devastador para eles. Tamanha foi a dor que eles sentiram quando ficaram sabendo do que tinha acontecido com a sua filha querida e a maneira como ela foi encontrada. Durante uma audiência em agosto de 2019, Brandon foi acusado de homicídio capital e enfrentou a pena de morte, que mais tarde foi reduzida para homicídio em primeiro grau, pois ele se declarou culpado, o que resultou em uma sentença de prisão perpétua. Ele só será elegível para liberdade condicional quando ele estiver com 65 anos de idade. Atualmente, ele está atrás das grades na penitenciária estadual do Mississippi. Através dos resultados dos exames necroscópicos, houve a comprovação de que Eli não estava grávida quando foi morta. Embora Brandon não tenha dito por que ele tirou a vida de Eli, ele pediu desculpas no tribunal para os parentes dela, dizendo: lamento sinceramente pela dor que causei ao tirar Eli de vocês. Minhas ações mudaram para sempre suas vidas e as vidas de minha família também. Eu gostaria de poder voltar atrás, mas não posso. Não há desculpas para as minhas ações e pedi perdão a Deus. Espero que um dia vocês encontrem em seu coração a capacidade de me perdoar. E a mãe de Eli, por sua vez, disse para Brandon que ele teve todas as oportunidades de fazer o bem, mas escolheu fazer o mal e que agora a prisão será a sua moradia todos os dias e para o resto da sua vida, pelo ato hediondo que cometeu com uma alma tão doce. E quando a porta da cela se fechar, que isso sirva de um lembrete para você todos os dias que estiver lá dentro, para nunca esquecer do que você fez e da vida que você tirou de nós. E vocês, já conheciam esse caso? Será um imenso prazer saber qual a sua opinião a respeito. Portanto, se desejarem, deixem o seu ponto de vista nos comentários, pois será um imenso prazer interagir com vocês lá. E se vocês gostaram do vídeo, por gentileza, deixem o seu like e se inscrevam no canal. Será maravilhoso ter vocês aqui comigo. No mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!